Olá pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Muito obrigada, viu, pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. Hoje é um vídeo diferente porque na verdade é mais uma conversa, um desabafo, até um lamento. Eu venho conversar com vocês como professora e como professora fiquei muito sensibilizada e muito tocada, né, pelos últimos atentados que foram noticiados aí na nossa mídia, que aconteceram nas escolas deste nosso país. São muitos, infelizmente. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que vivemos um efeito contágio, então pode ser que outros aconteçam de forma semelhante, já que os potenciais aí agressores e criminosos, enfim, podem se sentir motivados a praticar, né, esses atentados e esses crimes nas nossas escolas, infelizmente, levando aí por modelo, né, todos esses que já aconteceram, né. Nesta semana, um dos últimos foi o da creche em Blumenau, em Santa Catarina, vocês devem ter visto, foram 4 vítimas tão prematuras e inocentes, aí no finzinho do mês passado, dia 27 de março, naquela escola estadual, na cidade de São Paulo, também com uma vítima fatal, aquela professora de 71 anos, e todos esses ataques, né, têm motivado muitos especialistas a pensarem quais os motivos. Tem até 2 estudos recentes que foram conduzidos na USP e na Unicamp, liderados respectivamente aí pelas pesquisadoras Michele Prado e Thelma Vinha, que estudam justamente esses incidentes, né, esses acidentes tão violentos aí, e esses grupos produziram alguns relatórios que apontam que nos últimos aí 20 anos aconteceram cerca de 22 ataques no nosso país com vítimas, né, nas nossas escolas. E o dado é ainda mais alarmante porque metade deles foram nos 2 últimos anos apenas, o que faz com que a gente pense o que é que está acontecendo, né? Talvez um efeito da pandemia, do isolamento, enfim, né, do uso exagerado das redes sociais que propiciam espaços muito abertos e francos, né, de proliferação, né, de subculturas, como são consideradas, extremistas que pregam a violência, ódio contra mulheres, populações pretas, enfim, a gente infelizmente sabe que as redes sociais potencializam muito, né, dessas falácias, desses argumentos tão enviesados e tão perigosos, e as nossas crianças e os nossos adolescentes são vulneráveis a tudo isso, e é um movimento que não acontece só online, mas online também a gente sabe, ou outros fatores, vítimas de bullying, né? Crianças e adolescentes que não recebem muitas vezes uma educação familiar, enfim, da comunidade, que seja um tanto acolhedora, que faça com que eles compreendam o que acontece e que cheguem, infelizmente, a essas vias, de fato, de cometerem, né, essas atrocidades em ambientes, a meu ver, tão lindos, né, tão sagrados quanto uma creche, uma escola, uma faculdade, enfim, esses ambientes de ensino, onde eu particularmente me sinto super eu mesma, super à vontade, são ambientes que eu admiro demais. Sou professora universitária há mais de 10 anos e eu troco muito com os meus alunos, as minhas impressões sobre a vida, sobre tudo, e eles comigo, e eu acho que não é um espaço só de conhecimento, de construção de coisas, mas de nós mesmos, né, e da visão de vida, de mundo que a gente tem. E aí, né, esses estudos também apontam para um certo perfil, que é muito jovem, então nos surpreende bastante, a gente fica assim estupefato de ver que são crianças, né, e adolescentes entre 10 e 25 anos, a maioria do sexo masculino e brancas, né, e que são as agressoras aí, que, né, se envolvem, são as responsáveis diretas por esses ataques e por esses atentados. Mas daí eu me pergunto,
O que nós podemos fazer? Será que são só eles os responsáveis, né, por tudo que está acontecendo? O que é que está acontecendo, né, nas escolas, nos discursos, na mídia, nas redes sociais, nos espaços públicos, né, nas ruas de uma forma geral ou dentro das nossas casas, e o que a gente pode fazer? E aí, curiosamente, eu gostaria até de dividir aqui com vocês uma experiência de leitura muito legal que eu tive essa semana, porque participei pela primeira vez de um encontro de um grupo, né, de estudos de uma pessoa muito querida, o Marcelo Paes, que me convidou, e a seu convite e com uma indicação de leitura sua de um livro intitulado A Primeira e Última Liberdade, do Krishnamurti. É um livro que eu super indico aqui para vocês. Nessa leitura me fez pensar um pouco sobre essa pergunta que eu coloco aqui no vídeo: o que a gente pode fazer? Porque a gente diz a sociedade está doente, a sociedade é violenta, a sociedade é perversa, a sociedade permite que nas escolas aconteçam esses atentados que parece que só acontecem em outros lugares e outros países e nunca com a gente. Mas Krishnamurti tem uma visão de indivíduo e de sociedade nessa obra tão esclarecedora, tão simples, né? Tão singela, e eu acho ao mesmo tempo tão impactante, porque ele diz: mas que sociedade? A sociedade não existe. Somos nós. A sociedade não somos. Nós somos indivíduos em constante relação, em constante conexão. Se a sociedade vai mal, é porque a relação que você está nutrindo com os outros é ruim, é negativa, né? Está contaminada, e você precisa cuidar dela, né? Então acho que não adianta apontar os responsáveis diretos por isso e pedir punições, pedir mais policiamento em escolas, pedir que a segurança aumente, pedir que isso e que aquilo, se nós estamos efetivamente fazendo a nossa parte ao nutrir as relações sociais todas que a gente diariamente estabelece uns com os outros, com as nossas crianças, nas nossas casas, enfim, em milhares e milhares de espaços por aí, com os adolescentes e jovens. A gente sabe que dependem muito da gente ainda para um desenvolvimento, né, cognitivo, emocional, porque eles são muito imaturos, né, e eles podem agir de modo muito atroz, infelizmente muito violento. E o que fazer? A gente pode fazer, porque sou eu, você que me assiste, todos nós que somos essa sociedade, que no Brasil tem permitido que isso aconteça, né? E claro que não é um vídeo para ficar responsabilizando tudo e todos e dizendo que a culpa é de tudo e de todos, porque se a gente só fica culpando, acusando e julgando, a gente de novo não está nutrindo relações positivas e saudáveis, né? Mas acho que vale, né, através dessa leitura, que a gente justamente pense o que podemos fazer se a partir deste instante eu posso, então, tentar me conhecer mais, porque é um livro que fala muito do autoconhecimento, de espiritualidade, né, de caminho para a verdade, de uma verdade que pode nos chegar, né, e que eu acho a gente tende o tempo todo realmente valorizá-la, né, valorizar mais a verdade, o que as coisas realmente são e não o que nos contam, e todas essas, né, interpretações muitas vezes falsas e falseadoras, enfim, nos dizem, e a gente tem de cuidar mais dessas relações, eu acho, porque isso vai fazer com que na escola esses ataques não aconteçam com tanta frequência como estão acontecendo. Então, se a gente quer uma sociedade mais pacífica, a gente precisa cuidar para que as relações sejam mais pacíficas. Se a gente busca mais tranquilidade para que a gente não precise tanto depender de remédios antidepressivos, talvez ansiolíticos, remédios para dormir, remédios que, enfim, supram, né, uma alimentação que não é saudável e tal, a gente precisa nutrir relações que sejam assim uns com os outros e nos ajudar, ter um pouco mais de solidariedade, de empatia, de generosidade, né, de compreensão, de compaixão, para que essa sociedade não deixe mais, né, pessoal, que ambientes assim tão construtivos, né, e tão fundamentais para um desenvolvimento humano seja um palco de show de horrores como tem acontecido, né? Então nós temos sim, eu acho que tentar cuidar mais uns dos outros e de nós mesmos
para que a gente, né, alimente relações, né, que sejam assim únicas, que sejam muito sinceras, que sejam mais verdadeiras mesmo e mais afetuosas do que tem sido, né? Então, tenho certeza que a dor que eu dividi aqui com vocês não é só minha, que nós nos colocamos sim no lugar desses familiares, desses amigos, das pessoas muito próximas dessas vítimas todas e também no lugar das famílias, do pai, da mãe dos agressores e dos jovens que cometem sim esses atentados, esses crimes, por que não? Porque a gente também precisa se colocar nesse lugar, né? E no lugar desses jovens e desses adolescentes para tentar, né, minimamente entender o que eu sei é difícil, minimamente explicar o que eu sei é difícil, mas esse também é o nosso papel, né? Buscar mentalizar e entender racionalmente tudo o que está acontecendo para propor, digamos assim, né? Enfim, algumas soluções, alguns caminhos que talvez eles não estejam vendo, né? E que a gente pode tentar de certa forma conduzir e tentar na medida do possível, né? Fazer um pouquinho, uma parte, né? Que é essa de semear algo que seja mais, né? Valioso, mais amoroso, tá bom? Então é isso, esse foi o meu desabafo de hoje. Espero que vocês, assim como eu, estejam pensando, né, no que fazer para que a gente possa, sim, né, enfrentar mais esse desafio dentre tantos, tá bom? Nos encontramos na próxima semana aqui na Casa na Arte. Um forte abraço a todos e até lá!